Sirik era um deus antigo e muito famoso. Suas divindades estavam em assassinato e conspiração, e ele era um poderoso deus maior. Ele era um deus antigo que até sobreviveu ao crepúsculo dos deuses. Dizia-se que ele conhecia numerosas histórias antigas e tinha um relacionamento indefinido com os deuses, embora fosse mais um ódio. No entanto, houve um rumor estranho nos últimos 100 anos. Foi que esse deus enlouqueceu e estava se tornando um demônio. Esse desvio poderia ser como uma questão de vida ou morte para os deuses. Tal situação estava ficando cada vez mais óbvia nos últimos tempos. Ele estava enviando todo tipo de profecias contraditórias, e os sacerdotes não podiam se acostumar com isso. Suspiro, o deus do assassinato enlouqueceu. Os orcs do norte estão construindo um império, e há vestígios de demônios e demônios em Dambrat e nos mares exteriores. Talvez apenas a Idade das Trevas seja comparável a isso, Madame Tilen suspirou. Eu vejo um futuro com diabos e demônios por aí. No Tigre Escarlate, Leilin observou uma bola de cristal em um macio enchimento de couro de ganso. Ele estava em uma cabana escura e havia um olhar complicado em seus olhos. Usar o poder da magia para prever o futuro era algo que apenas astrólogos e oráculos podiam fazer. Eles tinham seus próprios métodos, alguns usavam cartas de tarô, enquanto outros usavam as trajetórias dos corpos celestes. Os arcanistas tinham uma habilidade similar e, com sua experiência no Magus World, Leilin também podia fazê-lo. As forças principais do oponente devem estar em Pirates Cove. Vamos obter uma vitória absoluta nesta operação, e encontraremos vestígios de um diabo lá. Leilin colocou a bola de cristal para baixo e usou um pano de seda branco para limpar suas mãos, falando com convicção. Eu acho que há algo errado com você. Isabel estava reclinada na porta, parecendo um guarda-costas leal, com os olhos cheios de curiosidade. Eu não me lembro de você ter treinado profecias. Além disso, os oráculos não funcionam como você faz, Este é um método que eu vi em Lua Argentia. Não pense muito nisso, Leilin riu levemente. Embora o fato de ele ter se tornado um bruxo de alto escalão fosse um segredo, ele já havia contado a Isabel sobre isso, dando-lhe confiança. O Marquês Louis tinha sido capaz de fazer o que desejava nos mares exteriores com o poder de um feiticeiro de alto nível também. Ele também absorveu os esqueletos negros e piratas Tigersark, levando os bárbaros à beira do abismo. Se não fosse pela aparência de Leilin, ele provavelmente teria se tornado o único tirano dos mares exteriores. Mas as coisas são diferentes agora. O desastre da maré dos piratas atraiu a atenção de muitos seres poderosos, Leilin suspirou. Os mares exteriores não haviam sido desenvolvidos tanto no passado, e o terreno e as organizações eram muito simples. Uma tribo bárbara já era ótima naquela época. No entanto, em termos atuais, eles não eram nada. Foi por isso que Leilin ficou um pouco desconfortável, tentando prever o futuro. Embora a capacidade do mundo dos deuses de filtrar esse tipo de feitiços fosse poderosa demais, deuses e seres lendários poderiam fazer isso facilmente. Leilin não acreditava que os bárbaros pudessem fazer o mesmo. Isso é bom então. Isabel estava toda sorridente enquanto falava, antes de sua expressão mudar abruptamente e Rumblicacha que um leve ruído soou, junto com as vozes da angústia dos piratas. Parece que eles encontraram algo no convés. Vamos. Leilin sorriu enquanto seguia Isabel para o convés. Neste momento, os piratas estavam circulando em torno de duas figuras. Uma das duas era Keren, enquanto a outra era uma assassina vestida com roupas pretas justas. Lâminas afiadas colidiam sem parar, e os ventos que produziam deixavam os piratas sem coragem de seguir em frente. Keren, pare de brincar. Leilin bateu com o dedo e um cone aterrorizante de chamas explodiu para frente, acertando com precisão uma das figuras. As chamas violentas imediatamente a devoraram. Isso foi apenas um fantoche. Leilin olha para o mastro, é isso mesmo ou.
Como esperado de quem estabeleceu os Tigres Escarlates e derrotou o Marquês Louis, Sir Lelin, risos que soavam como uma coruja podiam de repente ser ouvidos, e uma distorção emergiu do lado do mastro para formar uma figura humana. Nós nos encontramos de novo, Lord Lelin. Deixe-me apresentar-me. Este humilde servo é Arfo, um sacerdote do poderoso deus do assassinato. Nós nos encontramos uma vez na enseada dos piratas. Arfo estava atualmente vestido impecavelmente como um padre. Era desconhecido quando ele chegou no navio de Lelin. Como você ousa? Keren tinha notado que a figura nas chamas havia desaparecido, revelando a aparência original de uma ilusão de alto nível, e ficou sombria. Esperar. Assim como Keren estava prestes a sair, Isabel sorriu quando ela a puxou de volta. Você deve ser muito valente, hein? Como ousa fazer truques com o meu pessoal? Isabel olhou para Arfo, estreitando os olhos perigosamente. O grande nome da feiticeira escarlate se espalhou em mar aberto. Nunca pensei que seria uma dama tão bonita. Arfo parecia estar um tanto intoxicado. Bom, Isabel deu 2 passos à frente, um sorriso no rosto. De repente, ela fez seu movimento. A espada do dragão vermelho foi instantaneamente desembainhada, e ruidosos rugidos dracônicos soaram. Um tremendo campo de força espiritual se estendeu e fez todos os piratas recuarem, enquanto o padre parecia alarmado. A aura do dragão, a espada vermelho fogo, produziu um grito claro, chama se espalhando no ar. O padre deu vários passos para trás, parecendo apavorado com as marcas carbonizadas em seu pulso. Keren é uma das minhas. Não cabe a você intimidá-la. Isabel parecia não ter intenção de matá-lo e lentamente embainhou sua espada com um bufo. Isso imediatamente deu origem à gratidão aos olhos de Keren, assim como alguma vergonha. Eu nunca pensei que a feiticeira escarlate não fosse um feiticeiro demônio. Você é alguém que herdou o sangue da linhagem de um dragão vermelho, e até tem um item lendário. Arfo parecia um tanto desajeitado enquanto refletia sobre isso. Uma diferença tão grande fez com que ele atacasse os ladrões que haviam coletado essa informação, embora haja uma semelhança entre demonificação e se tornar um dragão vermelho. Não deveria ser assim. Eles deveriam ser mortos. Apenas um leve desvio ou erro na informação poderia causar consequências irreversíveis. Uma mudança tão grande imediatamente colocou Arfo em guarda. Quem você representa? Lelin perguntou enquanto riu dentro. Usando o status de Isabel como um Dragon Warlock para esconder sua demonificação também tinha sido um dos seus planos. Afinal de contas, os feiticeiros do dragão vermelho também tinham a capacidade de manipular chamas e cultivar escamas. Isso seria suficiente para confundir as pessoas. Demônios eram seres que as igrejas sempre reprimiam implacavelmente. Era melhor não ter relações com eles. Feiticeiros, por outro lado, estavam bem. Mais importante ainda, Lelin não explicou nada. Tudo tinha sido assumido. Eu venho representando a vontade do meu Deus. Arfo ficou sério enquanto falava. Você tem uma profecia do poderoso Deus do assassinato. Lelin olhou para ele, um brilho provocante em seus olhos. No entanto, isso só assustou Arfo. Não, mas nosso bispo recebeu a intenção do meu Deus quando chegou à sua fé. Arfo naturalmente não se atreveu a mentir quando recordou a ordem que recebera. Os mares exteriores descem ao caos. Só por um massacre, você provoca os 2 maiores grupos piratas. Que tipo de piada é essa? Desde que o bispo recebeu a graça de Deus, ele se tornou mais irritado e louco. No entanto, como subordinado, ele não tinha o direito de fazer qualquer sugestão e só podia cumprir as ordens de seu superior. Desde que a intenção da igreja. Vamos ouvir. Lelin trouxe Arfo para uma sala de reuniões. Os piratas ficaram automaticamente em 2 lados, olhos treinados em Arfo. Era como se no momento em que Lelin desse a ordem, eles o cortassem em carne moída, e isso lhe dava imensa pressão. Bem, então, emissário,
Quais são as suas sugestões? O mundo escuro dos mares exteriores precisa ser unificado. Acreditamos que os tigres escarlates são mais adequados para isso do que os bárbaros. Arthur fez o que pôde para reprimir as flutuações em seu coração, dizendo palavras que não queria dizer. Os magos podiam facilmente detectar quaisquer mudanças na mente ou no humor, e ele seria visto. Ponto. Para mostrar nossa sinceridade, estamos dispostos a fornecer informações sobre os bárbaros e ajudá-lo a alcançar a vitória. Arthur colocou um pergaminho de pele de carneiro sobre a mesa enquanto falava. Oh! Leilin achou isso hilário quando deu uma olhada. Este era um mapa requintado do mar, marcando o local onde os bárbaros reabastecerão. Uma grande ilha tinha marcas óbvias vermelho sangue. Estas são as áreas onde os bárbaros reabastecem. A última marca é onde a tribo bárbara reside. Arthur olhou para Leilin e falou com confiança. A ilha onde a tribo bárbara fica. Isabel ofegou. Você está tentando criar uma inimizade duradoura com os bárbaros já que você já é um inimigo. Por que não levá-lo ao extremo? Arthur abriu os braços como um canalha. Depois de um longo período de silêncio, tudo que ele encontrou foi o riso enlouquecido de Leilin. Você disse isso bem. Você disse isso bem. Já que somos inimigos, que tal o extremo? Assim como um sorriso floresceu no rosto de Arthur, algo aconteceu.